Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. A toda a nação madureira, Deus abençoe a paz do Senhor. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da Betel Editora, com o tema Família, um projeto de Deus, moldando lares estruturados, saudáveis e estabelecendo um legado de valores segundo a Bíblia Sagrada. Temos como comentarista deste trimestre da Betel Editora o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1 o projeto estrutural da família, na lição 2 namoro, noivado e casamento, na lição 3 a Bíblia Sagrada como manual da família, na lição 4 vida conjugal, espelho do relacionamento Cristo-Igreja, e hoje vamos estudar a lição 5, a importância da família para a sociedade. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a família traz bem-estar para a sociedade. Subtópico 1, a sociedade é agraciada com uma família disciplinada. Subtópico 2, alguns aspectos que evidenciam a importância da família. Subtópico 3, famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. No tópico 2, vivendo em crise por não ter uma família. Subtópico 1, quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Subtópico 2, a família ajuda a vencer as crises na sociedade. Subtópico 3, quem vive com as pessoas que ama melhora a qualidade de vida. Tópico 3, a família cuida da saúde de seus membros. Subtópico 1, os cuidados com a saúde física. Subtópico 2, os cuidados com a saúde mental. Subtópico 3, os cuidados com a saúde espiritual. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa maravilhosa lição. O texto áureo está em Filipenses capítulo 2, versículo 15, que diz: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então veja a importância de sermos, então, irrepreensíveis, inculpáveis, sinceros, porque o nosso proceder, a nossa sinceridade, a nossa verdade, vai influenciar o meio em que nós vivemos. É evidente que nem todos amam a verdade, nem todos querem a verdade, mas nós temos que sempre estar do lado da verdade. De sermos inculpáveis, quer dizer, olha, sempre que houver alguma coisa ruim, nós nunca seremos culpados por essa coisa ruim que está havendo, onde nós estamos. Então somos inculpáveis. E olha que nós vivemos em meio a uma geração que nunca houve pior. É uma geração corrompida e corruptora, uma geração perversa, uma geração que o dinheiro domina totalmente. A idolatria ao dinheiro é coisa terrível. As pessoas são capazes de fazer qualquer coisa por causa de dinheiro. Nunca houve tanta idolatria, nunca houve tanta idolatria, nunca houve tanta perversão sexual, nunca houve tanta bebedice e muitas coisas mais que nós vemos aí todos os dias acontecendo. Veja que nós devemos, no meio disso tudo, resplandecer como astros, ou seja, nós temos que brilhar com a luz de Jesus Cristo. Então nós refletimos Jesus, refletimos a luz de Jesus a este mundo corrompido, a este mundo que vive nas trevas, dominados por Satanás. Então nós influenciamos o mundo para que pelo menos tenham um padrão a ser seguido que está na Bíblia. Porque o mundo nos odeia? Porque nós mostramos um padrão que eles não querem seguir, não querem obedecer. Mas enquanto eles estão vendo esse padrão, pelo menos esse padrão mostra um rumo para eles.
alguns ainda pelo menos sentem vergonha de estarem vivendo totalmente na prática do pecado, da abominação a Deus. Verdade prática, a família é o suporte que a sociedade precisa. Uma família forte forma cidadãos fortes e sociedade equilibrada. Então veja, se pegarmos a família que o mundo hoje está adotando, essa família que é totalmente contrária à palavra de Deus, e se não houvessem famílias que seguem a palavra de Deus, o que aconteceria? O padrão que querem implantar seria um único padrão, então todos estariam se corrompendo, todos estariam vivendo nessa mesma sociedade que adota aí vários tipos de famílias que são abominação diante de Deus. Principalmente hoje, né, as famílias onde aí vive um casal de homens que se relacionam sexualmente um com o outro e casal de mulheres que se relacionam sexualmente uma com a outra. Então, principalmente isso aí é uma grande distorção, né, uma abominação diante de Deus e contrário exatamente à palavra de Deus, que diz que Deus ajuntou um macho e uma fêmea, e somente um homem com uma mulher. Então, a família é formada sempre por um macho e uma fêmea. É monogâmica e é heterossexual. Também a família não é essa família que inventam por aí, que casam, separam, né? Divorciam-se. Não, Deus criou e criou para que a família fosse indissolúvel, o casamento fosse indissolúvel. Somente a morte pode separar um casal. Vemos aí casamentos sendo desfeitos à torta e à direito, até pela internet hoje se consegue divorciar. E Deus odeia o divórcio. Textos de referência, Gênesis 12, de 1 a 3 e 22, 18. Vamos ler. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 22, 18. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste à minha voz. Então vemos aí que dentre a família de Abrão, seu pai era idólatra, mas Deus achou ali alguém que queria servi-lo, né? Abrão era diferente. Então Deus chama Abrão, fala com Abrão, para que ele saia ali do meio da sua parentela, que a sua parentela era idólatra. Ele deveria então ir para uma terra que Deus mostraria para ele. Ele precisava apenas que Abrão tomasse a primeira atitude, que era obedecê-lo, acreditar nele e sair dali, daquele meio em que ele vivia. De princípio nós vemos que Abrão sai, mas sai, seu pai vai junto, né? Sai o seu sobrinho, mas lá em Harã, ali o seu pai vem a falecer e Deus novamente fala com ele e ele sai dali e leva o seu sobrinho Ló junto, que ele queria ajudar o seu sobrinho, desobedecendo novamente, parcialmente, né, a ordem de Deus. Ele deveria deixar a sua parentela. Depois nós sabemos que Ló vai dar um trabalho para Abrão, mas ele está tentando servir a Deus e ao mesmo tempo ajudar a sua família. Sabemos dos episódios lamentáveis, né, onde Abrão vai mentir por duas vezes, né, tentar enganar os reinantes da terra. Ele também faz uma coisa errada, ele vai para o Egito, desce ao Egito à procura de comida ao invés de confiar em Deus. Mas Abrão sempre teve aquele desejo de servir a Deus, de obedecer a Deus, e ele acreditou na promessa de Deus, que Deus faria dele uma grande nação, só que ele não compreendia como Deus faria isso. Mas Deus disse para ele, repetiu, dizendo que dele, então, Deus faria uma grande nação e
também prometendo que através dele viria, então, de um descendente dele, uma família de Deus, de filhos de Deus, né? E é o que aconteceu com a vinda de Jesus Cristo, que nasceu exatamente da família de Abraão, pois Maria era da família de Abraão. Era primeiro hebreia, depois era israelita e depois também era judia. Seu pai, legalmente reconhecido, era José, que era descendente do rei Davi. Então Deus diz que da família de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E realmente temos aí Jesus Cristo abençoando a todos. E todos que quiserem, que desejarem, que se entregarem, que se arrependerem dos seus pecados, entregando a vida a Deus, serão totalmente abençoados por Jesus Cristo, porque Jesus morreu por nós na cruz, para que todos pudessem sermos salvos. Devemos orar sempre e devemos sempre interceder pela nossa família. Temos que colocar, olha, primeiro é Deus, mas em segundo lugar, não é a igreja e nem é o nosso trabalho. Em segundo lugar está a nossa família. Lembre-se sempre disso. A introdução diz: a família é a origem e o alicerce da sociedade. Cabe à família o cuidado com a educação, saúde, alimentação e proteção de seus membros desde o ventre materno e, posteriormente, o acolhimento e assistência aos idosos. Então veja a importância, né, que tem a família. Tudo começa com a família. Lá em Gênesis, né? Uma família abençoada por Deus, chamada por Deus, orientada por Deus, para que desta família nascesse toda a raça humana, que é Adão e Eva. Aí nasce a representatividade de Deus na terra. Então Adão e Eva representavam Deus na terra porque eram a criação, o melhor da criação de Deus. Através de Adão e Eva, Deus então seria conhecido por todos. No Novo Testamento, então a família de Deus é chamada igreja, né? Nasceu ali no dia de Pentecostes. No mesmo dia em que receberam o batismo com o Espírito Santo, começou-se então a pregação do Evangelho, sempre através de uma família. Jesus vivia em família. A igreja é formada por famílias. Então a família é a origem da sociedade e também o alicerce da sociedade. A sociedade está fundada sobre famílias, várias famílias. Então, se cada uma família cuidar bem dos seus membros, amar os seus membros, proteger os seus membros, educar os seus membros, ensinar a palavra de Deus para os seus membros, orar e interceder pelos seus membros, alimentar corretamente os seus membros, dar carinho, amor, tanto aos mais novos quanto aos mais velhos também. Então, se a família estiver bem estruturada, bem cuidada, então ela poderá influenciar a sociedade. Ela poderá ajudar muito a sociedade será transformada, terá um padrão, um parâmetro para poder seguir. No tópico 1, a família traz bem-estar para a sociedade. Nunca iremos mostrar a família sozinha, sem a sua razão de ser, que é Deus. A família sempre andou junto à igreja de Jesus e a igreja sempre andou junto à família. Uma não vive isolada da outra, uma é dependente da outra. As duas cumprem os seus papéis agregadores. Por isso, não podemos desvincular as funções fundamentais de uma para com a outra e a contribuição que as duas trazem para a formação de uma sociedade mais justa e moral. Filipenses 2,15 e 1 Timóteo 3,15. Então veja que a família, ela depende de Deus, ela precisa de Deus, porque o parâmetro, o prumo, né, o que rege a família, o que orienta a família é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o manual para cada crente individualmente, para a família. E quanto a nós, igreja, a igreja é formada por várias famílias. Uma família não vive isolada da igreja, e nem a igreja pode isolar uma família. Veja só,
porque a família depende da igreja, a igreja também depende da família. Se por um lado a igreja ensina a família, orienta, ora pela família, ministra a palavra de Deus à família, dá ensino, pregação, por outro lado, a família que sustenta a igreja financeiramente, a família que sustenta a igreja também no trabalho, né? Trabalhando, evangelizando, educando, tudo é feito pela família. Então, uma depende da outra. Cada lar, na verdade, é uma pequena igreja que está funcionando ali. Representa Jesus ali onde está essa família. Tópico 1, subtópico 1, uma sociedade agraciada com uma família disciplinada. Porque foi o próprio Deus quem a criou. Porque é uma instituição digna de honra entre todas as demais. Hebreus 13, 4. Ela não pode ser maculada, desprezada ou ignorada. Para a procriação e perpetuação da raça humana, Gênesis 1, 27 a 28, a forma e a fórmula foram dadas. Para a sociedade do homem veio Eva, pois não era bom o homem estar só, Gênesis 2, 18. O virtual não repreende o vazio do homem. Para a formação do caráter dos filhos, que começa no berço, na infância, num lar acolhedor e repleto de bons modos, há um ambiente saudável para o crescimento e amadurecimento dos filhos. O exemplo dos pais é primordial. A sociedade e as autoridades deveriam ser mais gratas à igreja e às famílias que levam seus filhos a purificar o seu caminho e ser bons cidadãos. Salmos 119, 9. Então veja que Deus uniu Adão e Eva, um homem, uma mulher, um macho, uma fêmea, e disse para eles que eles deveriam então procriar, deveriam então crescer, multiplicar, encher toda a terra. Então toda a humanidade depende da família para existir. Imagine, se Deus tivesse juntado um homem com um homem, não existiria humanidade. Se tivesse juntado uma mulher com uma mulher, não existiria a humanidade. Então, por que existem as pessoas? Porque o mundo tem a população que tem hoje. Porque Deus uniu o homem e uma mulher e disse para eles: crescei, multiplicai-vos, povoai, enchei toda a terra. Então veja que a família depende do homem que produz os espermatozoides, né? E da mulher que produz os óvulos. E ela vai receber esses espermatozoides e no seu interior, então, será formado um ser humano. Toda a família precisa ter o desejo de ter filhos. É a primeira obrigação, o primeiro dever de um casal e a primeira função de um casal dentro da sociedade. É produzir filhos. Nós estamos vivendo uma época difícil que as pessoas se casam e pensam neles próprios e pensam que casamento é apenas para prazer sexual dos dois. E se esquecem do principal que Deus ajuntou, que a primeira coisa, a mais importante, é ter filhos. Então, o prazer sexual é um presente que Deus deu, que vai dar ao casal a alegria, a felicidade de estar sempre agradecendo a Deus por uni-los, e esse presente é dado exatamente por causa da obediência do casal em produzir filhos. Quando a pessoa entende isso, então muda a sua maneira de pensar e deixa de viver pensando apenas em si próprios, apenas pensando no seu prazer sexual. Deveriam entender que este prazer é um presente por obedecer a Deus produzindo filhos. Então esses filhos nascem no lar onde a palavra de Deus é pregada, ensinada, é falada, é cantada, né? Então estão ali no meio onde Deus é adorado, onde Deus é supremo, é Senhor, onde Jesus Cristo está presente através do Espírito Santo. Então os pais são responsáveis por ensinar essas crianças para que eles possam influenciar sempre para o bem, sempre levando a sociedade que vive a Deus. Subtópico 2. Alguns aspectos que evidenciam a importância da família para a sociedade, para evitar a degradação moral, para evitar a promiscuidade. 1 Coríntios 7, 2. Para evitar crianças desamparadas e moradores de rua.
para evitar as dependências das drogas, álcool e tabagismo. Para a igreja agora, lares sadios, igrejas fortes, famílias curadas, igrejas abençoadas. Para o casal, atender às necessidades afetivas do homem e da mulher, pois são carentes de afetividade, amor, carinho, atenção, presença e reconhecimento. Para os filhos, criá-los e educá-los na administração e temor a Deus. Deuteronômio 6, 6-9, Provérbios 22, 6. A maior parcela de responsabilidade na educação é dos pais, dentro da família. Por isso, os pais não devem deixar que outras instituições o substituam. O lar dá educação, a escola dá conhecimento. Então vemos aí alguns aspectos que vão evidenciar, vão colocar assim em destaque a família dentro da sociedade. Então vamos ver aí para a sociedade como a família influencia. Então a família cristã evita a degradação moral, evita uma promiscuidade, ou seja, dá exemplo do que é viver santo, do que é viver para Deus, do que é não ficar na prática das imoralidades que o mundo pratica e vive. Então cada um deve ter a sua mulher, sua esposa, cada um deve ter o seu marido, seu esposo. Então sempre um casal de acordo com a Bíblia, um macho, uma fêmea, como está em 1 Coríntios 7:2. Então uma família, se ela é estruturada em Deus, ela não vai abandonar seus filhos, suas crianças, né? Também não vão morar na rua, vão ter um lar, uma casa, um local onde estão juntos. Também uma família estruturada na palavra de Deus jamais será uma família que vive dominada por drogas, por bebidas alcoólicas, por outras coisas que tem por aí, que dominam as pessoas, entre as quais aí o cigarro, por exemplo, né? Os vícios em geral. Uma família que é de Deus jamais é possuída, dominada por alguma coisa má. A família colabora muito para a igreja também. Então os lares, quando são sadios, as igrejas são sadias. Quando os lares, aí a família é santa, a igreja é santa. Então quando a família vive em comunhão com Deus, prestam-lhe o culto a Deus, estão lendo a Bíblia, estão orando. Então são famílias que servem de exemplo para a igreja e também para toda a sociedade. Para o casal, a influência da família, né? Existe uma grande influência, porque o casal faz parte dessa família e o casal está ali para organizar essa família. E dentro da convivência desse casal deve haver amor, carinho, né? Sexo, companheirismo, né? Parceria. E nós sabemos como é que funciona, porque a Bíblia nos ensina, né? A esposa é submissa ao marido, porque ela sabe que Jesus Cristo deu uma autoridade ao marido para que ele seja autoridade dentro de casa. E o esposo ama a sua esposa, por quê? Porque sabe que Jesus deu a vida pela igreja. Assim também o homem deve amar a sua esposa como Jesus amou a igreja, que deu até a sua vida por ela. Então o casal precisa de afetividade, carinho, amor, amizade. A família bem estruturada na palavra de Deus, vivendo em comunhão com Deus, influencia os filhos, cria esses filhos na demonstração da palavra de Deus. Então esses filhos serão bênçãos na sociedade, vão ensinar a todos a obediência a seus pais, a obediência a Deus, a palavra de Deus. E por isso mesmo a família não deve permitir que, por exemplo, o Estado, né, a escola lá tradicional, eduque seus filhos, principalmente na área sexual. Quem educa os filhos são os pais. O colégio, a escola, está ali para ensinar matérias a fins desses alunos depois poderem trabalhar. Então eles ensinam português, matemática, geografia e vai por aí afora. Mas não a educação sexual e não a educação religiosa. Isso quem dá são os seus pais. Então quando se fala a respeito de salvação, de fé, de escolhas, né, na área sexual, religiosa, e quando se fala em futuro, sobre juízo, essas coisas, sempre quem deve ensinar são os pais.
porque cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Então veja que quando Deus chama Abraão, tem em vista o seu descendente, que é Jesus Cristo. Então ele está pensando não só na família de Abraão, mas também em todas as famílias da terra. Subtópico 3. Famílias estruturadas prestam uma relevante contribuição aos governos. Uma família onde os seus componentes são criados dentro de um padrão de moral, disciplina e tem um relacionamento de respeito, amor e carinho, forma pessoas emocionalmente fortes e mentalmente preparadas para a vida. Quando essa família pertence a uma igreja operante e comprometida com a palavra de Deus, retira pessoas excluídas da sociedade e faz com que se assentem como os príncipes. Pessoas marginalizadas que vivem no mundo do crime, dos vícios e da sarjeta são alcançados pelo Evangelho de Jesus e recebem a transformação de vida em um novo caráter. 2 Coríntios 5,17. A paz para as nações vem de uma família harmoniosa e sólida. Salmo 128,6. Deus tem promessas para as famílias que alcançam a sociedade como um todo e até a nação. A família saudável traz paz para a nação. Quando a família vai bem, a igreja e a sociedade vão bem e a nação recebe os benefícios dessa família bem estruturada. Então veja que os governos aproveitam muito quando as famílias são cristãs. A própria igreja prega o evangelho às pessoas que estão em situação de rua, de drogas, vivendo aí na prostituição, vivendo aí em assassinatos, em roubos, né? Vivendo nas drogas, na bebida. Prega o evangelho, essas pessoas se convertem e deixam de praticar essas coisas, causando um bem para toda a sociedade. Também a igreja ajuda os necessitados, tirando a carga do governo, do Estado. Então a igreja, ela tem um trabalho imenso, um trabalho social que realiza e ajuda muitas pessoas e automaticamente os governos aproveitam muito dessa ajuda que a igreja dá, pregando o evangelho e também ajudando as pessoas necessitadas. São milhões e milhões de pessoas que são retiradas das drogas, dos vícios, da prostituição, do roubo, do assassinato, né? De tudo quanto é coisa ruim. Sempre através do quê? Da pregação do evangelho, porque existe o quê? Uma mudança radical no viver dessa pessoa, depois que ela conhece o evangelho, depois que conhece Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eu mesmo fumava o dia inteiro, bebia cachaça para cair no chão de tão bêbado. Veja só, e Jesus me libertou totalmente, mudou todo o meu ser, toda a maneira de viver. E isso foi, sim, instantâneo. Eu fui lá, entreguei a minha vida para Deus, né? Criei na pregação do Evangelho, recebi o Espírito Santo e decidi em diante, em dezembro de 1990, decidi em diante, nunca mais eu botei um cigarro na boca, nunca mais coloquei bebida alcoólica na boca. Então veja só, Jesus faz isso. Então as pessoas que geralmente vivem nas drogas, nas bebidas, vivem morando na rua, tudo, são produto exatamente de famílias que não têm estrutura cristã. Tópico 2, vivendo em crise por não ter uma família. Coisa desagradável é quem não tem uma família para refugiar-se, ficar protegido, parado, resguardado. Coisa deprimente é quem não tem um lar acolhedor, com hospitalidade, com afeto, agasalhador, aconchegante. Coisa triste é quem não tem uma família para refrigério, sensação agradável, conforto físico e moral, refrigério da alma, bálsamo para curar as feridas causadas pela vida. Então, realmente é uma coisa muito triste quem não tem uma família, não tem ali um refúgio, não tem ali pessoas que vão aconselhar, que vão ajudar, que vão socorrer, pessoas que vão receber com amor, com carinho, com abraço, com beijo, pessoas que conversam umas com as outras, que ajudam umas às outras, essas pessoas que não têm um lugar digno onde possam morar. É muito triste essa situação. E aí, estamos falando de várias pessoas, de milhares e milhares de pessoas, e nós temos no Brasil hoje cerca de 206 mil pessoas vivendo nas ruas das cidades. Pessoas que não têm uma casa onde morar. E dessas 206 mil, quase 87 mil pessoas em São Paulo moram aí nas ruas.
É coisa muito triste, muito lamentável isso. Isso aí é um dado que você encontra aí, né, na internet, no Google. 52 mil pessoas moram nas ruas em São Paulo, só na capital. Tópico 2, subtópico 1. Quem tem uma casa não quer dizer que tem um lar. Lar é o local que mora uma família. Ter uma casa não significa que terá uma estrutura familiar, mas pode ser apenas um edifício ou uma construção de tijolos. No entanto, entendemos que se a casa estiver edificada na rocha, Jesus, ela se transforma em um lar feliz. Salmos 127:1, Mateus 7:24-27. Quem não tem um lar vive na solidão. Também é uma coisa triste quando a pessoa tem uma família, mas vive em clima de guerra, hostilidade, estado de tensão frequente, onde não se respeitam. As crises externas só ressaltam a importância de você ter um porto seguro, uma âncora, para estar seguro no mar revolto da vida. Se você passar por guerra na sociedade, mas tiver paz em casa, será um ser humano estruturado e saudável. A família faz parte da nossa história. A mensagem que queremos transmitir é que a família é um antídoto contra as doenças da sociedade e uma ajuda imensurável para superar as crises. Então, muitas vezes a pessoa tem uma casa, mas não tem um lar. Um lar, a palavra vem aí da palavra lareira, né? Onde se reunia pessoas ali em volta da lareira para conversarem, né? Para chegar a algumas conclusões sobre o viver diário, né? Sobre a situação da família, para contarem casos, né? Para se alegrarem, se abraçarem, tomar ali um café com leite, fazer um lanche. Então um lar é onde existe então amor, carinho, amizade, compreensão, né? União, e onde existe o ensino bíblico, onde escutam a palavra de Deus, onde servem a Deus. Então esse é um verdadeiro lar. E devemos tomar todo cuidado para que o nosso lar não seja transformado num lugar de discussões, brigas, né? Até aí ameaças, até espancamentos, que não seja um lugar de guerra. O nosso lar deve ser sempre um local de paz, de amor, de união, de felicidade, de alegria, de servir a Deus. Então a família é o nosso porto seguro, nossa âncora. Pode o mundo estar vivendo em guerra, pode ir lá fora ter o trabalho, as disputas, as concorrências, pode ter violência, roubo, ter tudo lá fora, mas dentro da nossa casa, nosso lar, nós encontramos paz, encontramos amor, felicidade, encontramos um descanso. Vimos aí, né, durante a pandemia, a importância da família. É claro que houveram problemas, né, que as pessoas não estavam acostumadas a viver uma com a outra, não estavam acostumadas a conversar uns com os outros, viviam dentro da mesma casa, mas não eram família. De repente tiveram que aprender o que é ser família. Então, olha só, houve um impacto na sociedade. De repente tiveram que acordar para o fato que tinham uma família, que precisavam conversar um com o outro, precisavam se tolerar um ao outro, precisavam compartilhar um com o outro os mesmos ambientes da casa, né? Os mesmos aparelhos aí de televisão, de celular, de computador. De repente aprenderam o que é família. Foi uma coisa boa isso aí, né? Claro que teve problema no início para acostumarem-se uns com os outros, mas a família acabou sendo fortalecida. Tópico 2, subtópico 2, a família ajuda a vencer as crises na sociedade. É indispensável que em momentos de crises, os membros da família pensem conjuntamente em recursos mais eficientes para vencê-las, que saiam das situações mais fortalecidos e que tenham resiliência para se levantar e dar a volta por cima. Todos os membros da família devem dar a sua parcela de contribuição. A família unida tem mais capacidade de superar dificuldades e de se recobrar facilmente adaptando-se à má sorte ou à má fase ou a mudanças inesperadas. Não perca a sua família, porque ela é um analgésico que combate a dor em tempos de crises. O filho pródigo entrou em crise porque deixou sua família. Lucas 15, 11-20. Quem não vence as crises não tem histórias para contar, porque desiste nas primeiras dificuldades ou circunstâncias adversas. Veja, existem os momentos difíceis, as crises, né? Por exemplo, no governo, no país,
existem momentos de crise, existem momentos em que há uma quebradeira geral, onde empresas são fechadas, né? Aí vem o desemprego, existem aí, como houve a pandemia, doenças, né? Existem várias coisas que podem acontecer aí na sociedade em que nós vivemos. Então, onde é o nosso refúgio? A família. Quem vai ajudar a sair dessas situações difíceis? A família, né? Quando há um desemprego, né? Quando há uma necessidade financeira, quando há uma doença, alguma coisa, sempre ali a família estruturada, a família cristã, sempre estará unida e um ajudando o outro a sair dessa situação difícil. E isso depois vai passar para nós a ser o quê? Apenas mais uma experiência que nós vamos contar, né, para os nossos filhos, nossos netos, bisnetos. E eles vão achar tudo incrível, né, tudo fantástico. Como é que conseguiram passar por isso? Porque existia uma família, existia amor, carinho, existia o desejo de ajudar uns aos outros, né? Então a família se fortaleceu com aquela situação difícil. Tópico 2 e o tópico 3, quem vive com as pessoas que ama, melhora a qualidade de vida. Eclesiastes 9:9 diz, goza a vida com a mulher que amas. O bom relacionamento familiar é a chave para viver melhor. O Salmo 128 mostra a felicidade no lar. O conceito de qualidade de vida é muito abrangente, pois a qualidade de vida pode indicar as condições básicas do ser humano, tais como o bem-estar físico, mental, psicológico e emocional, quanto aos seus relacionamentos sociais, principalmente com a família e com os amigos. A interação dentro do ambiente familiar pode mudar consideravelmente o seu olhar para a vida, com mais otimismo, com entusiasmo e motivação para a realização dos seus ideais. Precisamos investir tempo, não só na quantidade, mas na qualidade desse tempo. Então, veja, devemos investir na família, na nossa família, para termos uma família onde Deus está presente e atuante, onde há felicidade, alegria, união, paz, amor. O ser humano tem as suas condições básicas para viver bem, para viver feliz. Então, ele deve estar bem fisicamente, né? Então, aí, a família está unida, pedindo a Deus, acreditando em Deus, buscando aí milagre, buscando cura para a família, orando uns pelos outros, intercedendo. A família deve ter um equilíbrio mental, né? Então, estar sempre estudando a Bíblia, orando, meditando na palavra de Deus, buscando um equilíbrio, então, dentro dessa área mental, que só pode ser controlada se estivermos vivendo num ambiente de paz, de felicidade, de alegria, vivemos bem com Deus, em primeiro lugar. Então, temos, a partir daí, né, a área psicológica, a área emocional, tudo é entrelaçado, porque a família está bem, então todas essas áreas estarão bem. Se a família estiver mal, todas essas áreas aí serão prejudicadas. Se nós estivermos mal com Deus, estamos mal em todas as situações. Então, temos que estar em paz com Deus, vivendo em união, em intimidade com Deus, para que tudo esteja bem em todas as áreas da nossa vida. E quando nós temos uma família estruturada, amiga, feliz, unida, nós podemos influenciar também a sociedade em que nós vivemos. Então nós vamos acreditar mais que pode existir, né, um futuro melhor, uma condição melhor, que Deus estará nos ajudando, nos abençoando, nos fazendo prosperar em todas as áreas, na área espiritual, na área emocional e na área física também. Então aí o amor é muito importante, o amor é que traz essa felicidade, essa união, essa paz, esse desejo de viver, né? De participar, de ajudar a sociedade a melhorar cada dia mais. Traz o desejo de evangelizar, de ganhar almas, de produzir para o reino de Deus. Só de estarmos perto aí de uma pessoa que nós amamos já melhora tudo na nossa vida. Então é importante vivermos em família. Tópico 3. A família cuida da saúde de seus membros. A família não é um contrato periódico ou temporário, enquanto a enfermidade não chega, mas uma aliança inquebrável, indissolúvel, indestrutível.
Ela é importante porque Deus fez aliança, firmou pacto com os patriarcas de abençoar as famílias. Ela é importante porque podemos dizer ao Criador: eu aceito o que tu fizeste e do jeito que fizeste, e cuidarei dela enquanto viver. 1 Timóteo 5,8. Então veja que Deus já foi testemunha quando nós nos casamos, né? Deus estava ali como testemunha. E nós fizemos uma aliança primeiro com Deus, depois com o cônjuge. Então Deus está presente na família. E a família tem um compromisso de viver entre si e ajudar uns aos outros, não só nos momentos felizes, não é só participar dos momentos felizes, mas também existem os momentos de crise, de tribulação, de angústia, de aflição, de doença, e todos têm que estar ali unidos, ajudando uns aos outros. É um compromisso, uma aliança feita e é inquebrável, é até que a morte os separe. Tópico 3, tópico 1, os cuidados com a saúde física. Nós somos responsáveis pelo bem-estar do corpo físico dos membros da nossa família. Jairo se preocupou com a saúde de sua filha, Marcos 5, 22 a 23. Marta e Maria se preocuparam com a saúde do seu irmão Lázaro, João 11, 1 a 3. Muitos filhos ou componentes da família nascem com doenças genéticas ou hereditárias. Eles não são culpados de ficarem ou estarem doentes. Alguns trazem alguma deficiência física congênita desde o nascimento. Precisamos estar por perto, apoiá-los e dar a nossa fatia de contribuição com muito amor, levando ao médico e dando os medicamentos necessários. As morbidades são muitas e, em alguns casos, juntam-se duas ou mais doenças que passam a ser chamadas de comorbidade. Podemos destacar como exemplo diabetes, hipertensão arterial, bronquite, asma, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença cerebrovascular, entre outras. Então veja que a família está sujeita a passar por problemas difíceis, né, devido às doenças. Às vezes a mesma pessoa tem várias doenças. Às vezes a pessoa nasce com uma doença congênita, por exemplo, herdou do avô, do bisavô, do tataravô. Existem as doenças que são adquiridas no nosso viver diário. Às vezes você vai a um banheiro público e lá pega uma doença. Às vezes existe uma pandemia, né, como aconteceu, a pessoa só de dar um espirro ou tossir perto do outro já pega a doença do outro. Existem pessoas que nascem então com problemas seríssimos, existem aí. Então veja, por exemplo, mal de Parkinson, mal de Alzheimer, síndrome de Down, diabetes, né? Hipertensão arterial, aí bronquite, asma, obesidade mórbida, insuficiência cardíaca, doença renal crônica e as doenças aí cerebrovascular, né? Então, tantas doenças, tantas enfermidades como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, são coisas que acontecem na família e a família precisa de toda a paciência, de todo o amor, de todo o carinho, precisa cuidar bem dessas pessoas, porque elas precisam de acompanhamento da família. Imagine, então a família passa por diversas situações e são muitas vezes situações difíceis, mas com amor, com carinho, com paciência, buscando sempre a ajuda de Deus, a orientação de Deus, vão conseguir vencer essas situações difíceis. Veja que o ministério de Jesus envolvia curas. Jesus ensinava, pregava e curava a todos. Jesus sempre teve muita misericórdia das pessoas que sofriam devido às suas enfermidades, devido às suas doenças. E nós na igreja temos que investir mais nesta área, buscarmos os dons de curar, os dons de milagres, para ajudarmos essas pessoas. Eu tenho sempre colocado à disposição da igreja, eu recebi dons de curar, sempre que onde nós vamos, aí as igrejas grandes, são mais de 150, 200 pessoas curadas, aí no fim de semana, aí 2, 3 cultos. Então nos convide, nós estamos à disposição dos irmãos para ajudar, principalmente nessa área de curas. Eu sei que está difícil de crer, né? Cada dia as pessoas descreem mais na palavra de Deus, mas temos aí vídeos, né? Nós temos aí pelo menos umas 3.000 curas registradas em vídeos aí do YouTube. Então se você não acredita mais, então pelo menos assista aí e veja que muitas pessoas são curadas, e ali eu já coloco a pessoa para dar testemunho
São muitos testemunhos, são muitas curas que acontecem realmente. E eu moro num lugar que tem acesso rápido, né? É um aeroporto aqui em Guarulhos, bem pertinho. Temos ônibus, temos carro, podemos ir, os irmãos nos convidem, estaremos aí para ajudar. Tópico 3, subtópico 2, os cuidados com a saúde mental. Nós somos responsáveis pelo bem-estar mental dos membros da nossa família. Precisamos compreender que tudo pode suceder ao justo e ao ímpio, ao bom e ao mal, Eclesiastes 9:2. Nem sempre o Estado consegue acompanhar e fazer tratamentos regulares e adequados a quem tem autismo, síndrome de Down ou neurodiversidade. Nesse caso, a família entra com uma parcela enorme e significativa de cuidados, pois são incômodos neurodivergentes que mexem com a parte mental dos indivíduos. São situações que trazem dificuldades e transtornos para a família, mas o amor ameniza e supera toda a dor. Salmo 119, 92 e 93, 1 João 4, 11 e 18. Hoje o autismo assola a população, que gira em torno de 2%, segundo a estimativa. Acentuado em nosso meio, até pelo aumento da população e dos diagnósticos precoces. É de suma importância o acompanhamento familiar, não só os adultos, mas especialmente as crianças e adolescentes. Os tratamentos são demorados e precisam ser disciplinados para ganharem melhoria. Não se pode relaxar nos tratamentos. A família não deve se desesperar quando a criança nascer com esses diagnósticos. Então, existem muitos problemas que têm a ver com enfermidades na área exatamente da saúde mental das pessoas. Nós temos orado por várias pessoas com depressão, com ansiedade, síndrome de pânico. Jesus cura tudo, tanto doenças como enfermidades. Agora, hoje nós temos um sério problema, que as pessoas são crentes, que se dizem cristãs, mas não acreditam mais na ação poderosa de Deus. Então, procuram os médicos. Existem muitos médicos e podem ajudar e ajudam. Existem remédios também que podem ajudar e ajudam. Então a opção é da pessoa. O certo é que as famílias passam por problemas, muitas pessoas têm problemas. Veja só, 2% da população do mundo hoje é considerada com autismo. E o autismo pode mudar todo o comportamento de uma pessoa. Então a família precisa de muito amor, muita paciência, muito cuidado com essas pessoas. E elas provavelmente vão dar trabalho a vida inteira. Então precisa aí de muito amor, precisa aí de Deus na vida para poder ajudar essas pessoas. Então o autismo vai causar várias coisas. Por exemplo, a criança vai demorar muito a começar a falar, não vai se relacionar bem com as outras pessoas, pode ter um comportamento diferente das outras pessoas, né? Então vai influenciar o meio que vive, precisa de muita compreensão, de muito amor, de muito carinho, de muito cuidado da família. Lembrando que Jesus Cristo cura tudo. Tópico 3, subtópico 3, os cuidados com a saúde espiritual. Nós somos responsáveis por zelar pela vida espiritual dos membros da nossa família, porque nos foi dado biblicamente a incumbência de sermos os sacerdotes do lar. Devemos interceder pelos filhos e cuidar do bem-estar deles espiritualmente, ensinando-os e admoestando-os no temor do Senhor, indo com eles no caminho, dando a nossa vida como exemplo e tomando a decisão por eles, santificando-os ao Senhor, porventura, contra pecados cometidos. Josué 24:15, Jó 1:5, Provérbios 22:6, Efésios 6:4. Samuel foi apresentado e entregue ao Senhor por Ana, sua mãe. 1 Samuel 1:11 e 22. Jesus foi apresentado ao Senhor no templo pelos seus pais, José e Maria, Lucas 2:21 a 24. Não deixe de orar, apresentar e consagrá-los ao Senhor e incentive-os a adorar a Deus e frequentar a igreja. Então veja, a família é responsável também, não só pela área física, também pela emocional, mas também pela área espiritual. Então, o pai, a mãe devem ensinar a palavra de Deus aos seus filhos. A família ali, o lar, precisa de um culto a Deus, precisa ali de um momento, né, de adoração a Deus. Precisam os filhos de ensino sempre bíblico. Precisam dos pais levar os filhos para a igreja.
precisa incentivá-los ao batismo nas águas, batismo com o Espírito Santo, né? Olha, Deus não tem neto, Deus só tem filho, então você precisa, quando seus filhos tiverem uma idade cognitiva, deve levar os seus filhos a serem apresentados diante da igreja e eles ali se arrependerem dos seus pecados e entregar a vida a Deus, aceitando a Jesus como o único Salvador e Senhor. Deus não tem neto, só tem filho. Para se tornar filho é preciso haver isso, esse compromisso com Deus. É preciso esse arrependimento de pecados, é preciso essa total entrega da sua vida a Deus. Então, incentive seus filhos, ensine isso aos seus filhos. Tem muita gente achando que filho de crente é crente. Não é porque nasceu no lar evangélico que a pessoa é crente. Não é por isso que é salvo. Para haver salvação é preciso, então, um arrependimento de pecados. É preciso uma conversão legítima. Então, leve seu filho por esse caminho, para que ele tome a sua decisão de realmente se arrepender e entregar a vida a Deus e crendo no Evangelho. Então, os pais precisam sempre estarem orando para os seus filhos, intercedendo e também instruindo. Deve incentivar a leitura bíblica. Todos devem ler a Bíblia toda, de preferência todo ano, ler a Bíblia toda. Os pais devem ser exemplos. Então, todos os dias meus filhos sempre viram eu me levantar de madrugada para orar todos os dias. Eles viram eu congregando, né? Viram fazendo culto na rua, fazendo evangelismo nos colégios, nos hospitais, prisões, nas ruas. Então, viram uma vida cristã. Então, puderam seguir o exemplo. Veja, eu tenho uma filha mais nova que esteve na África como missionária, né? Meus filhos são ativos na obra de Deus. Minha filha dá aula na escola bíblica dominical, meu genro dá aula na escola bíblica dominical, outra filha faz palestras para jovens, outro filho é baterista, né? Então, a família serve a Deus, mas vira um exemplo dentro de casa. Se você não dá exemplo, fica difícil, né? Então, os pais são exemplos. São pessoas de oração, de leitura bíblica e de execução da obra de Deus. Estivemos juntos, a família, no campo missionário também, graças a Deus, onde pudemos, usados por Deus, abrimos aí 8 igrejas no campo missionário, eu e minha família. Então, olha só, a família deve estar unida. Então, na oração, no jejum, no estudo da Bíblia, na evangelização, em congregar, em estarem sempre na escola bíblica dominical e nos cultos. Conclusão: cuidar da família é uma responsabilidade de todos nós. Sem a família que nos gerou e nos deu nome e sobrenome, cuidou e nos educou nos primeiros dias, meses e anos do nosso nascimento, seria impossível chegar ao estágio em que nós nos encontramos. Agradeça a Deus pela sua família. Então veja que a família tem uma grande importância, tanto entre os seus próprios membros, quanto para a sociedade onde estão inseridas. Então veja que a primeira coisa mais importante é uma família estruturada em Deus, e ali é uma igreja. Esta família faz parte de uma igreja onde se reúnem as outras famílias. Esta família faz parte da sociedade, aí vamos dizer agora o mundo inteiro. Então estão ali no trabalho, estão no colégio, né? Estão em alguma atividade dentro dessa sociedade, onde estão ali representando Jesus Cristo. Então a família precisa estar bem estruturada e em comunhão com Deus para servir de exemplo à sociedade e abençoar a sociedade. Vamos orar agora. Você ouvindo esta palavra, você crendo que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu aqui como homem, tomou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, tudo que nos era contrário. Morreu em nosso lugar, levando o juízo de Deus, que era para nós, e levou sobre ele. Morreu em nosso lugar na cruz. E foi justificado em espírito. Ele ressuscitou, está vivo. Está à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Você recebe o Espírito Santo agora. Você é convencido agora do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, se arrependa agora dos seus pecados. Peça perdão a Deus. Entregue sua vida a Deus. Se você está doente, está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus,
Toma, Senhor, em tuas mãos agora essas vidas. Agrada a luz e força, clama, Hashemalai, ajuda-os, ó Deus. Tem misericórdia dessas vidas, perdoa seus pecados, Senhor. Ajuda-os a ter um encontro real contigo, oh Senhor, ajuda-os. Toca neles agora, Senhor, liberta de todo pecado, todo mal. Vem, Senhor, curando todas as enfermidades e doenças agora. Toca nessas vidas, Senhor, ajuda-os, tem misericórdia deles. Em nome de Jesus, solta essas vidas, todo mal agora, sai em nome de Jesus. Toda doença, toda enfermidade, sai agora, solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca neles agora. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Olha, se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone 99991520454, que é meu WhatsApp também. Então entre em contato, eu envio para você gratuitamente. E se você deseja nos ajudar, eu não sou aposentado e nem dirijo igreja, então vivo das ofertas dos irmãos. Se você quiser nos ajudar, aí está a conta na Caixa Econômica, tem aí no Bradesco e tem Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva, você vê aí o Pix. E você vê o meu Pix aí, que é meu CPF, 331-957-816-20. Você vê também o QR Code. Então envie qualquer quantia, nos ajude. Deus abençoe. A paz do Senhor. Esperamos ter ajudado os irmãos.